Boa noite, Boa noite. Sayão. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Shalom a todos, né? Então, vamos começar hoje a nossa parte do hebraico. Vou aqui compartilhar com vocês a mentalidade hebraica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da identidade, né? Como se define, né? Uma das formas que define a identidade de uma pessoa na Bíblia, na mentalidade hebraica. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui como identidade marcada pelos relacionamentos. Por quê? Então, vamos começar aqui falando do ser humano, né? Na visão do mundo hebraica, bíblica, né? E inclusive oriental também, a gente já viu isso na teologia da missão, né? Ele não considera, não enxerga uma pessoa simplesmente como um indivíduo, mas sempre ele tem que é um ser relacional, comunitário, né, social, como Deus criou, e solidário em todas as esferas da vida. O que quer dizer isso? Tudo que eu faço, tudo que eu minhas ações, né, tudo que eu faço na minha vida tem consequência, seja no ambiente, seja na vida de outras pessoas, né? Então, nós somos solidários, inclusive, essa é uma das questões que tem a ver com a queda, né? A queda de Adão, né? É a questão da solidariedade, tem a ver aí. Da onde que vem, então, essa ideia? Primeiro, lá em Gênesis 1, nós vemos essa questão quando Deus já fala assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro, Deus, né, ele é um ser comunitário, ele é um ser que tem são três, né, e três pessoas, mas é um só Deus, né? Então, ele diz já façamos, e quando ele diz façamos, ele fala do homem a nossa imagem. Nós somos imagem de Deus, nós nos tornamos, nós somos criados já com essa questão comunitária, social. E aí, lá para frente, Glória a fala Deus. uma outra questão. Aí já entra na questão da bênção de Deus. Quando ele olha para o homem, ele fala, é, abençoa e diz: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem então sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, quando ele diz isso, ele é, já coloca para o ser humano a questão da multiplicação, da questão de ser fértil, né? De encher a terra. E aí, do domínio também, claro. Nessa questão, vamos falar um pouquinho sobre essa bênção. Que bênção que é essa? Em todas as culturas do mundo, principalmente as antigas que a gente está falando agora, essa questão da fertilidade, de ter filhos, né, de multiplicar, é uma bênção, né, é uma grande bênção. Mas, ao contrário, a infertilidade, não ter filhos, não poder ter filhos, muitas vezes é uma maldição. Tem até entre os hititas, os reis, quando eles amaldiçoavam, eles diziam não, que você não tenha nenhum ascendente, nenhum descendente. Então, era um tipo de maldição que uma pessoa podia falar com toda a força, e era uma maldição terrível. Assim como quando nós lemos em Deuteronômio, por exemplo, tem as bênçãos e maldições, como ele é feito, né, como os contratos hititas. Ali aparece nas maldições, uma das coisas é a questão da infertilidade, que não tem, né? Uma das maldições é essa. A Bíblia hebraica, além de a fertilidade ser uma bênção, ela também, a procriação, é também um mandamento de Deus, né? Como nós lemos, sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Então, é um domínio, é uma coisa dada, mas também é um mandamento de Deus. Aqui,
vale a gente parar para pensar nisso. Quem é, então, o Senhor de tudo isso? Né? Porque naquele mundo as pessoas buscavam essa fertilidade em tudo quanto é coisa. Né? Na natureza, eles tinham os deuses, né? E eram os deuses mais buscados nesse sentido, né? Mas o Senhor da bênção é somente Deus. Porque Ele é o único que é o Senhor de toda a vida, de toda a bênção, inclusive a bênção da fertilidade. Ele é o único que pode dar vida, pode causar, olha interessante, pode causar a esterilidade e redimir também. Quer dizer, ele pode desfazer essa questão e dar redenção, dando o filho da promessa, como aconteceu com Isaac, por exemplo. Deus é quem age, construindo a história de seu povo. Então, são coisas muito, muito importantes para a gente lembrar, tá, nessa questão, quando nós estamos falando da nossa identidade. Se nós não temos isso firme, né, que Ele, o Deus, é o doador da vida, é o doador da bênção, nós acabamos buscando em outros lugares essas coisas. E assim, é interessante como não é ele que constrói a história do seu povo, a história de quem ele escolhe, do povo, que é a preciosidade, é o tesouro dele. Então foi assim que aconteceu nos mais importantes momentos dessas histórias. Então, desde que ele escolheu Abraão, né? E quando a gente vê a vida das mulheres, né, dos patriarcas, das matriarcas, acontece isso, justamente elas são estéreis, né? Ou elas não podem, e muitas vezes diz que Deus que fechou o ventre, o útero, né, delas. E no caso de Sarai, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais especificamente. Mas é muito interessante como acontece quando a gente olha os detalhes da Bíblia. E também entender esses fatos ajuda a gente a entender o que está escrito realmente, o que significa tudo isso realmente, né? Então, por exemplo, Joquebede, claro que ela não era estéril, ela teve o filho, mas o problema dele foi a quase morte, né? Ele quase morreu nas mãos, né, do faraó. E assim também é a questão da vida e da morte. Então, sempre quem redime, quem traz a salvação, quem escreve essa história é Deus, né? No caso da Ana, que é a mãe de Samuel, profeta, muito importante, também foi um caso de esterilidade. Noemi e Ruth, né? No caso, o foco em Ruth, a bisavó do rei Davi, né? Imagina, perder todos os maridos, filhos, no caso de Ruth, que poderia resgatá-la. Então, o marido dela morreu, mas tinha um irmão, mas não tem mais nenhum irmão para que possa resgatá-la, né? Então, e outras histórias na Bíblia. Então, a gente pode ver aqui muito claramente a ação de Deus. É para mostrar que aquilo que parece natural, parece a coisa mais comum, que é uma pessoa casar, ter filhos, né? Não é tão natural assim. O que mostra aqui é quem está agindo para que tudo isso aconteça. A coisa mais natural não é natural, mas é sobrenatural. Está nas mãos e depende da graça e da misericórdia de Deus. Então, aqui tem um propósito, né, na criação. Então, qual que é esse propósito? Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Então, é interessante como a gente às vezes usa muitos adjetivos, né? E na Bíblia, toda vez que Deus criou alguma coisa, no final ele olhou e falou: é bom, né? E no final ele diz: é muito bom. Então, o não é bom é algo muito forte, não é algo, não é muito bom, não é algo assim leve, não é algo assim raso, mas é muito forte o que ele diz aqui. Não é bom que o homem esteja só.
Mas, poxa, ele tinha os animais, ele tinha tudo ali, né, que era a criação, um jardim lindo, né, mas e aí? Quando Deus olha para o homem, ele diz uma coisa interessante, ele fala, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda, é Esder Kenegdo. Então, o que é essa mulher? É alguém que realmente seja de igual para igual, que fale com ele, que entenda, que seja essa imagem de Deus, que possa realmente corresponder a ele, né? Então, essa assim, é algo bonito que a gente vê na Bíblia. E logo depois, né, Deus entra em ação de novo. Lembra que Deus, na mentalidade hebraica, ele não é um Deus que fica aí olhando, né? Ele é um Deus que age, né? E ele age nesse momento, faz o homem cair em sono profundo. Aqui também tem uma linguagem concreta, né? A questão do sono. Ele tira uma costela e faz aí, fechando o lugar com carne, e dessa costela ele faz a mulher e leva até ele. É como Deus é assim um Deus tão bondoso, né? Ele leva até ele, mostra para Adão e ele diz: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, né? Então essa é aquela que realmente eu consigo olhar para ela e ela me corresponde realmente. Nós podemos conversar, nós nos entendemos, é isso. Por essa razão, aí diz a Bíblia, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então Deus aqui coloca algo muito importante que é a união do homem e da mulher e a formação da família, né? Que é o propósito principal. E então, vamos passar. Pronto. A identidade que a gente diz, a parte daí. Então, desde a criação, da formação do ser humano a partir da semelhança e imagem de Deus, como um ser relacional, que tem que ter alguém que corresponda, né? Então, quando a gente olha para a sociedade bíblica e da mentalidade bíblica, as relações estruturais da sociedade do antigo Israel são basicamente definidas pelo quê? Pela família. A família corresponde a algo muito maior. Quando a gente fala a casa de alguém, ali está incluindo tudo, incluindo o servo, incluindo o filho, incluindo, né, o clã. Né? A gente tem uma família muito ampliada, né? E aí aqui vai falar que a estrutura principal é a ascendência que mostra o passado, quer dizer, não tem como a gente olhar para o futuro e viver o presente, né, com essa ação de Deus, sem ter uma ascendência, sem ter uma história, porque essa história mostra como Deus agiu, como Deus está agindo e como Deus vai agir. Então, nós precisamos dessa estrutura. Nesse sentido, a identidade se fundamenta nas relações de parentesco. Então, quando a Bíblia diz sobre a identidade de uma pessoa, quer dizer, quando ela apresenta alguém, e por isso que a gente vê tanto nome, aí a gente às vezes se perguntava, não é? Por que tem que saber de quem é o pai, quem é o filho, quem é não sei o quê, às vezes de onde é, porque tudo isso faz parte da identidade da pessoa. Então, como a pessoa é conhecida, é chamada, é vista, né? Ela é conhecida pelo seu nome, ela tem um nome, claro, né, que mostra muitas vezes o seu caráter, né? Quem é essa pessoa, como ela a personalidade, muitas vezes. Também mostra, junta-se a partícula de filiação, né, que no caso é ben, bat, que nós já vimos ali, né, nos vocabulários. Ben é filho de, filha de, ben, bat.
E aí vem o nome do pai da pessoa, tá? Então, no caso, assim, a gente vê aqui, ó, antes de que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que é no caso do servo de Abraão, e vai buscar a esposa do Isaac, né? E aí surge Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. É muito importante aqui, porque é para mostrar que Rebeca é sobrinha de Abraão, né? Ela é filha do Betuel, tá certo? Trazendo no ombro o seu cântaro. E aí Deus age fazendo isso. Mas dessa forma é mostrada a identidade de uma pessoa. Então, vamos só assim, fazer um parêntese aí e dar uma olhada no caso de Sarai, que depois se torna Sara, né? Lá em Gênesis 11, 27, começa a história de Terá, né? Então, Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão, era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se aí, enfim. Isso mostra um pouquinho da história de Terá, certo? A mulher, nesse caso, ela não tem nenhuma outra forma além de ser apresentada como mulher de alguém, nesse caso, né? E aí, interessante, olha só, tem a mulher de Naor, só que a mulher de Naor é apresentada como filha de não sei quem, pai de Milca, né? No caso tem irmão, tem irmã. E aí, a Sarai não. A Sarai não tem pai, não é apresentada como filha de alguém, nem nenhuma descendência, nenhum irmão aparece aí. Quer dizer, ela, nesse caso, já aqui, ela é desprovida de ascendência, ela não tem uma identidade aqui dela. E ela também não tem uma descendência, quer dizer, ela é estéril e não tinha filhos. Ele reforça, parece que dá aquela reforçada, né? Fala assim, além de estéril, ela não tem filho, entendeu? E vamos continuar um pouquinho falando nesse caso, né, da identidade, quando a mulher, por exemplo, é casada, né? Assim, a relação entre pai e filho é a base, né, dessa ordem social e da descendência, pois garante a continuidade geracional. A mulher, uma vez casada, então ela não recebe mais a questão do pai, mas do marido. Agora ela tem o seu nome, a partícula de afiliação, no caso é Eshet, que é a esposa de, mulher de, tá? E o nome do marido, né? Então, olha que interessante, para a gente entender como é muito importante a gente entender essas coisas para entender muito bem o que a Bíblia está dizendo. Então, por exemplo, em 2 Samuel 6, 16 a 23, Mical é designada como Mical, né? Bat Shaul e não Michal Eshet Davi. O que deveria ser aqui? Como Davi é o marido dela, deveria aparecer a esposa, mulher de Davi, e não Bat Shaul, que é filha de Saul. Mas olha o que aconteceu, quando Saul estava muito feliz e dançando, sem saber que a roupa dele caía, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração.
Aqui esse filha de Saul é usado assim, especificamente, assim, intencionalmente, né? Falando, olha, tá vendo? É uma forma de ironia, falando, ela não é a esposa de Davi, mas ela, tá vendo? É a filha de Saul. E ela, o que ela fez? Ela desprezou esse coração alegre, né? Por estar vendo a arca de Deus entrar na cidade de Davi, né? Então, aí nós entendemos um pouquinho melhor. Tem outro caso interessante, que é o caso de Ruth, né? Nós conhecemos aí a história. Ruth é uma moabita, né? Ela vem com a Noemi, que é a sogra dela, né? E aí ela vai trabalhar num campo, né? E aí, quando Boaz chega, ele diz: quem é essa mulher? Mas como ele pergunta quem é essa mulher? Olha que interessante. A quem pertence aquela moça? Isso é interessante. Por que a quem pertence aquela moça? É a forma de você saber a identidade dessa moça, dessa mulher, de quem ela é filha, de quem, né, de que casa ela pertence, né? E aí o capataz simplesmente responde: ela é uma moabita e voltou de Moabe com Noemi. A única coisa que se sabe é que ela voltou junto com Noemi. Mas Moabita aqui já é um povo que eles não queriam nem ver na frente. Eles têm uma certa dificuldade com esse povo. E aí ela só é dita assim, ela não tem também uma identidade perante aquela sociedade, né? Então é muito interessante como a gente consegue ver, enxergar isso quando a gente entende essa questão da identidade. Bom, o levirato, né, que aparece lá no caso de Ruth, por que é tão importante? Porque a descendência é muito importante. A descendência é tudo. Os filhos, além de ser bênção, é algo que vai garantir a continuidade da sua linhagem, continuidade daquele nome, né? Daquele povo, e de tudo da fé, enfim, de tudo, né? Então, por isso que é previsto na lei uma questão que chama-se levirato, lá em Deuteronômio 25, 5 a 10, e o que quer dizer, né? Que o resgatador mais próximo, seja o irmão, no caso que tem aí um irmão, se não tiver, é o parente mais próximo, que deve dar continuidade à sua linhagem. Então, ele vai ter filhos com a viúva, mas que esse filho não vai levar o nome dele, mas vai ser da linhagem do irmão ou do parente que faleceu, né? Por quê? Porque era importante, é uma proteção, é uma forma de manter a propriedade da família, manter a linhagem e prover também auxílio e proteção para a viúva, que vai ficar completamente desamparada. Aqui eu vou falar um pouco mais rapidamente, mas tem a questão dos todotes, né? Que são as gerações. Em Gênesis aparece aí 10 todotes, né? Aí aparece de Adão, Noé, Sem, Cão, Jafé, Terá, Ismael, Isaac, Esaú, Jacó, e aparece também aqui em Gênesis 2:4, que é um diferente aí, né, que é dos céus, o Toldot dos céus e da terra. Estou mostrando porque essas palavras Toldot e Dor, né, que é geração, são muito importantes na questão bíblica. Então, as genealogias, seja a genealogia ou até a maneira de se falar. Então, por exemplo, aqui, ó, de Gênesis a 5 aparece a genealogia de Adão a Noé, que totalizam 10 gerações. E aí, mais para frente, aparece 10 gerações de Noé a Abraão. Essas contagens das gerações são muito importantes na Bíblia, né? Isso mostra alguma coisa e são especiais. Então, um exemplo aqui que a gente pode ver em 1 Reis 6:1, que diz 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Mas o que quer dizer esses 480 anos? São gerações. Eles contam mais ou menos 40 anos
cada geração, e aí eles contam 12 gerações, quer dizer que passaram-se 12 gerações aí. Ok? Então, aí aqui uma questão interessante para a gente pensar, falando na identidade da pessoa e do povo, porque não existe a identidade individual apenas, mas o comunitário, não é só o caráter e a identidade de um povo vai além de usos, costumes, língua, memórias, tá, em comum, mas vão se definindo ao longo da existência e tem uma consciência histórica, quer dizer, aquilo lá do passado, né, dos antecedentes, do presente que eu estou vivendo hoje, da ação de Deus nesse presente e no futuro, que é a promessa de Deus, né? O futuro da descendência cumprida por Deus. Então, tendo como base a fé, né, e suas próprias tradições em sua singularidade, na maneira como vão sendo atualizadas a cada geração. Então, cada geração vai vivendo isso da mesma forma, mas de uma maneira talvez um pouquinho diferente em alguma coisa. Mas o que mantém a identidade desse povo? Pode ter mudanças, porque a língua muda, às vezes os costumes mudam, os acontecimentos mudam, mas a identidade desse povo, ela é definida pelo Deus da aliança, e ele vai até o fim, para cumprir a aliança dele, cumprir a promessa dele, e vai de geração a geração, como um fio condutor e motor que move a vida. Por isso que lá em Salmo 91:2 diz, é muito bonito a maneira como se fala desse Deus, que mantém, né, a identidade, que mantém a vida desse povo comunitário, né, como social. Senhor, tu és o meu refúgio sempre, geração em geração. Quando ele fala, tu és o nosso refúgio, geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, é isso. Deus abençoe a todos e nós terminamos a parte aqui da mentalidade bíblica. Eu vou passar para o Muito bem, muito bom, obrigado, professora Suzy. É tão interessante, né, a gente ver a importância das relações, né, como é que a identidade de uma pessoa não é definido simplesmente pelo seu poder, né, pela maneira preponderantemente individualista, né, e é muito interessante ver como, compreendendo isso, nós lemos o texto bíblico de maneira mais apropriada. E agora que a gente já pôde ver um pouco disso, né, eu vou aí pedir a atenção de todos, porque agora vem a hora da gramática, né, hora de estudarmos um pouco mais aí, né, da gramática propriamente dita do hebraico, e você vai acompanhar comigo aí a continuação, e hoje o nosso tema vai ser, né, o tema ligado ao gênero e número no hebraico, né? Quer dizer, como é que a gente vai entender, né, aprender no hebraico a questão de gênero. Apesar, né, da gente achar que isso é um assunto mais ou menos tranquilo, não é bem assim, não, nas diversas línguas, né? A gente sabe, por exemplo, que algumas línguas como o grego, o alemão, né, tem gênero neutro, né? E existem línguas, assim como o sueco, por exemplo, que tem gênero comum e gênero neutro, né? E em hebraico, dois gêneros claros da gramática, masculino e feminino. Não existe neutro, né? Em português também o neutro, vamos dizer que tinha no latim, desapareceu, né? Ficou apenas uns sinais, né, dessa marca em algumas palavras que tem o seu perfil. Agora, em hebraico a coisa é muito forte, né? É tudo muito bem dividido, de tal maneira que se um homem ou uma mulher abrem a boca e começam a falar,
a gente sabe, né? Porque é bem separado mesmo, né? Não tem, para você ter uma ideia, né? Em hebraico você tem você e vocêia, né? O verbo é conjugado diferente quando envolve um homem e quando envolve uma mulher. Então, o gênero é masculino e feminino, né? Agora, quando a gente pensa na questão que envolve o número, né? Ou seja, a questão de singular e de plural, nós vamos ver aí uma diferença no hebraico. Olha que coisa interessante, né? Existem, na verdade, 3 tipos distintos que descrevem a questão do número na língua hebraica. Existe o singular, como nós sabemos, uma coisa que ocorre, né, uma única vez, é marcado pelo singular, e existe o plural, e existe o dual. Por quê? Porque existem certas coisas na natureza, né, na experiência humana, que aparecem pares, né? Então, por exemplo, quando você vai dizer orelhas, né, não são 8 orelhas, eu espero que não, né? Então, orelhas sempre são 2, né? 2 olhos, né? Então, aí você tem o que a gente pode chamar de um plural específico de 2, que no caso, no hebraico, é chamado de dual, né? Isso acontece também em algumas outras línguas, né? Eu conheci uma língua indígena no norte do Brasil que tem, né, dual, mas tem dual, inclusive masculino e feminino, né? São distintos e assim a gente vai tentando aprender e entender o cenário da língua hebraica. Vamos adiante aí para a gente poder entender um pouquinho mais, né, como é que funciona essa questão. Então, olha lá, as regras que envolvem a questão do gênero e do número, né, quer dizer, masculino, feminino, singular, plural e dual no hebraico, elas se aplicam, quer dizer que elas servem tanto para os substantivos como os adjetivos. Isso é importante porque isso não é tão claro, não. Talvez você que já estudou um pouquinho mais, né, você daí se lembrar, assim, quem estudou, por exemplo, um pouco de inglês sabe, né, que o adjetivo em inglês é invariável, né? Então você não tem good e goods, né? Em português você tem bom e bons, né? Bom, boa, bons e boas, né? E aí a coisa funciona dessa maneira, conforme a gente pode observar, né? A coisa funciona assim. E aí, olhando mais especificamente para a compreensão da gramática hebraica, a gente vai observar também que o adjetivo, né, vai concordar com o substantivo, como acontece em português, tanto em gênero como em número. Então, como a gente diz em português, né, boas, casas boas, né, os cavalos bonitos, e então você tem que concordar. Em hebraico segue, nesse caso, a mesma lógica. Então, nesse sentido, a gente, né, temos aí uma ponte, uma conexão que é semelhante ao que acontece na língua portuguesa, né? Depois teremos alguns outros detalhes aí distintos que nós vamos poder estudar e aprender. Então vamos aí observar como é que aparece, né, a marca aí do hebraico nesse sentido no hebraico. Vamos dar uma resumida aí, né? O que a gente viu? Em hebraico, então, existem 2 gêneros, né, masculino e feminino. Não existe gênero neutro, como acontece em muitas línguas. O número é diferente do português, como a gente viu, né? Nós temos então o singular, o plural e essa categoria diferente que é o chamado dual, e você não pode se esquecer, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número, né? A gente aconselha você sempre a rever a aula, né? Você que está realmente estudando, treinar. Você tem aí a apostila que você deve preencher, acompanhando as lições e manter a disciplina de estudar toda semana para que você tenha uma base boa. Quando você tiver bem alfabetizado, conseguir começar a ler mesmo, né? E entender as regras gramaticais básicas, a gente já estudou aqui o artigo, né?
definido, estudamos o VAV aí, que é o VAV conjuntivo, e agora estamos estudando gênero e número. Você, com essa base, vai poder caminhar adiante. Então vamos aqui observar como é que funciona na prática, né? Aí qual que é a marca do gênero no hebraico. Veja lá. Como acontece em muitas línguas, o masculino no hebraico ele é formado por um sinal que é igual a zero, né? Não tem marca, né? Então, por exemplo, você vê a palavra, tá vendo? Você, lembrando, lendo da direita para a esquerda, dessa vez para facilitar e a gente recordar, coloquei a transliteração aí, você tem a palavra sus, tá vendo? Aí debaixo da palavra masculino, sus. Veja como é que se faz o feminino, né? O feminino de sus é sussá. Então, o A, né? O A que aparece aí como aquela vogal longa, que você sabe, chama-se Kametz Gadol, né? Aparece aqui em amarelinho debaixo aí da última consoante, né, que a gente viu, acompanhado do re final. Isso é A longo, sus, sussá. Então, o feminino padrão fundamental no hebraico, né, não quer dizer que somente palavras terminadas em A são femininas, não é o caso, né? Nós vamos ter outras palavras que são femininas e elas não são descritas assim, né? Mas o padrão para formar, você tem, por exemplo, a palavra par, é boi, o feminino de par é pará, vaca, né? Então você tem a palavra tov, tov é bom, né? E você tem tová, tová é boa, né? A gente falou sobre a questão, né, de como é que a gente diz bom dia, né? Diz boa noite, né? Então, por exemplo, bom dia em hebraico a gente diz boker tov, né? Você vê que boker, que quer dizer manhã, fala-se tov, porque manhã é masculino, né? E a mesma coisa, você diz Erev Tov, né? No começo da noite, no finalzinho da tarde, né? Erev Tov é boa noite, como acontece no inglês, que a gente fala good evening, o alemão Guten Abend, né? Quando você diz boa noite na hora de dormir, né? Na hora de ir embora, aí você diz Laila Tov. Olha que coisa interessante, Laila, né? Por incrível que pareça, é uma palavra masculina, e o adjetivo é tov, que então seria como se fosse bom, né? Bom noite, assim como em inglês você diz good night, né? Em alemão gute Nacht, e então a gente tem essas variações, mas o padrão a marca do feminino é exatamente a vogal longa, como nós temos aí na palavra sussá, que claro é feminino de sus, portanto cavalo, e égua, porque em português o substantivo aí é bastante irregular. Prosseguindo, a gente vai ver um pouquinho mais dessa questão de como funciona lá. Olha lá, se a gente já viu, já aprendeu como é que é aí o masculino, né? Sus, tá vendo de novo a palavra cavalo? E olha lá na palavra lei. A palavra lei que você conhece é a palavra Torá, tá vendo? Torá. Torá também terminando com A, conforme nós vimos, né, aqui antes. Agora dá uma olhada no plural. E o plural vai ser diferente. O plural, digamos, é estranho, né? Plural em português, a gente sabe, né? Estamos acostumados com S, né? Mas o plural masculino em hebraico se faz com im, está destacado em vermelhinho. Então, susim, susim, e atenção, não é susim, susim com M, bem falado, susim. E da mesma forma, você tem a palavra Torá, e o plural de Torá, veja bem, é Torot, Torot. Então, plural masculino termina em im, plural feminino termina em ot. Veja bem, né, que você, quando põe Torá,
ali e coloca o plural, veja que o re final desaparece, né? Você não vai falar Torahot. Não, porque aquele re é só marca de vogal. Então é Torote. Da mesma maneira, se você for pegar a palavra cavalo, que a gente viu, sus, você viu? Lembra? Sus, feminino, sussá. Plural, sussim, plural feminino, sussote. Então você pode repetir comigo aí, vamos lá. Sus, sussá, sussim, sussote. Sus, sussá, sussim, sussote. A palavra par é boi, né? Então como é que seria? Par, pará, parim, parote. Lembra das vacas de Bazã, lá de Amós, capítulo 4, as vacas que saem do rio Nilo diante do faraó, elas são as parote, tá? Então, nós temos aí o padrão do hebraico do que é o masculino feminino e masculino plural e masculino e o feminino plural também, tá? Diante disso, a gente então prossegue para aprender um pouco mais, né, dessa questão aqui. Nós temos aí o que é chamado número aplicado aos gêneros, conforme a gente pôde observar aí nesse slide aqui. A gente tem um resumo, né, aí de como é que a coisa funciona na língua hebraica. Agora dá uma olhada no caso do dual. O que é o dual? O dual é um plural diferente. O que é um plural diferente? É um plural de dois, que a gente não tem isso em português, né? Nas línguas europeias ocidentais isso não aparece, né? Então, o que você tem? Aí a palavra fácil de ler, que é a palavra yad. Tá vendo, ó? Yud, né? A vogal camet embaixo e depois o dalet, yad. Então, quando você vai falar mão, você não fala yadim, porque você não tem muitas mãos, não é um polvo falando, né? Então, é yadaim, yadaim, tá vendo? O plural masculino é im, o dual é aim, aim. Então, por exemplo, a palavra ain é olho e einaim é olhos no sentido de dois olhos, né? A palavra ozen, orelha, osnaim é exatamente orelhas. Então você tem, no caso, o chamado dual. Prosseguindo, aí a gente vai agora olhar o que a gente pode chamar de um resumo das formas. Então veja bem com atenção aqui, porque aqui a gente colocou um resumo com algumas variações. O que vai acontecer? Como nós vimos, uma palavra no masculino singular, ela não tem marca específica, né? Em linguística a gente fala que é morfema zero, não tem sinal, né? Em português, muitas vezes a gente tem, né, o e o a, né? Como a gente tem em alguns casos aí o masculino e o feminino. No hebraico, a falta de uma marca é masculino, como acontece em par, em sus. O feminino, olha lá, a marca comum é a, mas às vezes vai aparecer com at ou com et, né? Palavras que terminam em tav, a última letra do alfabeto hebraico, geralmente são femininas. E a gente vai estudar também, às vezes acontece uma variaçãozinha na palavra hebraica, dependendo da posição que ela ocupa na frase. Por exemplo, a palavra Torá, às vezes ela aparece como Torat, né? A palavra verdade, a palavra Emet, né? Então, nesse caso, são palavras femininas, né? O plural masculino, vimos, é im, o plural feminino é ot, né? A marca do masculino dual é aim, né? No feminino, há certos substantivos femininos, eles não vão ser otaim, não, eles aim também, mas às vezes aparece, como você vê ali, ataim, né? Ataim, né?
você tem a palavra, por exemplo, sfat, né, que é, na verdade, borda, lábios, sfat, sfataim, né, que aparece no dual aí conforme nós podemos observar, né? Então, vamos aí caminhar um pouquinho mais aí para entender um pouco mais da língua hebraica. E vendo isso, agora eu vou chamar a sua atenção e vamos fazer um exercício de leitura, né? E esse exercício de leitura vai ser um exercício, assim, bem especial, porque vai utilizar, né, palavras aí que são palavras que estão usando aquilo que a gente está aprendendo mais diretamente. Veja lá, tá vendo? A palavra par é boi, tá vendo? Para ajudar hoje, especialmente hoje, está transliterado, né? Lembre-se, direita para esquerda, copie a palavra, reforce, par, boi, e aí você veja agora a palavra vaca, que é a palavra para, né? Conforme a gente vê a palavra para lida aqui. Depois a palavra filha, a professora Suzy estava mencionando agora há pouco sobre as relações, né, dentro da família, e usou a palavra bat, bat, quer dizer filha, né? Muito importante nessa visão hebraica, bíblica da identidade da pessoa, definida a partir do Shem, do seu nome, Shem, né? Shem, é por isso que você tem, por exemplo, o sujeito, ele é Benjamim, Batseba, filho ou filha de alguém, né? O nome é muitas vezes associado com a origem relacional da pessoa na família, né? Prosseguindo no nosso vocabulário, mais alguns nomes interessantes aqui para serem lembrados. Uma palavra muito importante, muito valiosa, é a palavra Kadosh. Kadosh, lembra de Isaías 6? Kadosh, 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 Yehová Savaot. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, tá vendo? Aí você vê como é que se escreve, veja a transliteração de Kadosh. Como é que eu vou dizer? Se eu falo santo, como é que eu digo santa ou sagrada? Olha, Kedoshá, Kedoshá, né? Kedoshá, olha a coisa, isso acontece muito em hebraico, né? A gente já viu isso quando foi estudar um pouco aí da questão do artigo e do verbo conjuntivo, às vezes você tem uma pequena variação fonética no início da palavra, né? Então, como Kadosh é uma palavra com menor do que o feminino, que fala Kedoshá, então o primeiro A perde força, em vez de Kadoshá, fica Kedoshá, né, porque a última sílaba é forte. Então, Kadosh é santo, santa ou sagrada é Kedoshá. Depois, como nós vimos, a palavra Nefesh. Nefesh. O homem, quando é criado, ele é Nefesh Hayah. Nefesh é alma. Mas não só a alma, lembre-se, né? A gente até mencionou aí o livro interessantíssimo do Hans Walter Wolff, né? Antropologia do Antigo Testamento. Nefesh é vida, Nefesh às vezes equivale a espírito, Nefesh é pessoa, Nefesh pode significar até garganta. É uma palavra muito importante e muitas vezes repetida na Bíblia hebraica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é a palavra terra? A palavra Eretz. Você já percebeu, né? Nefesh e Eretz são palavras paroxítonas, né? Acentuada na primeira sílaba aí, né? E então, Eretz é terra, terra, né? E às vezes é terra, planeta Terra, às vezes é a terra de Israel, às vezes é uma região, né? E o plural é Artsot, pra você ter uma ideia, né? Artsot, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz, a terra. A palavra Eretz aparece aí. Vamos continuar. Olha lá
Que coisa interessante para a gente observar. Você já reparou aí? Você aprendeu hoje o dual, né? Dual. Olha a palavra águas. Não existe água no singular em hebraico. E, na verdade, ela também não tem uma forma de plural. A palavra água, agora você entende, né? Por que que você lê tantas vezes na Bíblia e fala das águas, porque é maim. E olha como a palavra parece molhada, né? Há alguns estudiosos da língua hebraica que falam que muita coisa no hebraico é assim, tenta imitar o som da natureza, né? É o que é chamado de onomatopeia, né? Então, maim, garrafa em hebraico é bakbuk, né? Você derrama o líquido, faz bakbuk, 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 né? Tem algumas coisas assim. Então, veja que às vezes o pessoal começa a ter criatividade exagerada na hora de falar sobre o hebraico, que não é muito correto, né? Olha que coisa interessante, maim é água, e olha como é que é céus. Céus é shamaim, shamaim, provavelmente porque sh é fogo e maim é água, e quem olha para o céu vai ver muita coisa vermelha lá, que lembra o fogo, e lá de cima desce água. Então, os céus é um fogo-água, né? Por isso é chamado de Shamaim. Agora, o interessante é que Shamaim também é forma dual, tá? E aí o pessoal começa, né? Não, porque a Bíblia fala que tem os céus, mas tem os céus de Deus, que tem os novos céus, a nova terra. E aí começa a falar que tem águas aqui, tem águas em cima, por isso que é dual. Essas coisas não são recomendáveis. Por quê? Porque, às vezes, a forma inicial de uma palavra tem uma razão que não é conservada no eixo da história, né? A gente não descobre o sentido de uma palavra só olhando a sua forma e a sua etimologia, mas também o seu uso, tá? Então, por exemplo, em hebraico, Mitzrayim é Egito. E será que tem um Egito lá em cima, um Egito aqui embaixo, tem dois Egitos? Não é o caso, né? Pode ser que a palavra descrevia quando o Egito foi dividido numa época, o Egito mais ao norte, mais ao sul, né? Então é um cuidado, né? Muitas pessoas gostam de às vezes de inventar umas coisas no hebraico que não funciona, né? Lá, lá ou ali, né? Em hebraico se diz sham, 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 tá? Sangue, palavra que aparece bastante na Bíblia pelo contexto, né, de sacrifício. A palavra sangue é a palavra dam, dam. Essas palavras você deve estudar, decorar, gravar e fazer parte do seu vocabulário inicial. Recordando o que a gente já viu, a palavra mão, e às vezes mão estende-se ao antebraço, né? Às vezes em alguns lugares, e a palavra também passou a significar lado, né? E a palavra yad, yad, mãos, no sentido, claro, de duas mãos, é yadaim, yadaim. Como é que eu digo grande, né? Grande é a palavra gadol, L bem pronunciado, gadol. Agora, olha lá como eu falo grandes, tá vendo? Em hebraico tem grande, atenção, tem granda, tem grandes e grandas. Português só tem uma forma, né? Eu não falo uma grande árvore, né? Em hebraico eu falo, né? Eu tenho gadol, gidolá, gidolim, gedolot. Mas como é que eu falo grandes no masculino? É gedolim, gedolim, gadol, gedolim, né? Aí você tem a forma aí do masculino do adjetivo aí do hebraico, né? Então, aqui nós temos essa possibilidade de entender, né, como é que funciona aí a gramática hebraica nesses aspectos fundamentais, né?
Entendendo agora o singular, o plural, o masculino e o feminino, como é que eles combinam, entendendo o dual, você já conhece o artigo, você conhece o VAV conjuntivo, você já tem uma pequena base na gramática. Guardando e decorando essas palavras e exercitando a leitura, você certamente vai estar preparado para poder começar, né, a arranhar, a mexer com a língua hebraica. Mas um conselho muito importante é que você não pode assim parar, porque o hebraico é tão diferente, né? Escreve da direita para a esquerda, as palavras não parece com nada que a gente conhece. Então, se a gente não ouvir e não prestar atenção e não repetir, aquilo vai sumir da cabeça, né? Porque não é uma coisa igual inglês, espanhol, que a gente está sempre ouvindo de alguma maneira, né? E nesse sentido, então, você precisa manter, né, a sua continuidade, o seu esforço, né? E você, inclusive, nós deixamos as aulas disponíveis aí no canal do YouTube da IBNU para que você possa voltar, retornar e ver várias vezes. Muito bem. Terminando, portanto, essa segunda parte da aula, agora nós vamos abrir o espaço, né, para o momento de perguntas que vocês tenham, né? Mas eu vou dar uma palavra aqui, né? Porque às vezes, assim, o nosso tema tem a ver com o hebraico e a mentalidade bíblica, né? Então, pode perguntar sobre a Copa de futebol dos anos 70, né? Não pode fazer perguntas sobre o planeta Marte, né? Não pode, assim, desviar demais do assunto, porque às vezes a pessoa quer, assim, ter todas as questões aqui resolvidas que não tem a ver com o curso, né? Então, a gente agora vai, a professora Suzy também já está aqui em sintonia, e vai poder participar desse momento, vai conduzir, inclusive, né, um momento de perguntas aqui na nossa aula aqui em parceria pela IBNU. Então vamos lá, professora Suzy, temos já perguntas aí, como é que a coisa está caminhando? Temos sim, Israel. Podem mandar suas perguntas, tá? Tanto pelo YouTube quanto pelo Webex. A primeira grande pergunta é grande. Grande no feminino, grandes no feminino, como é que é? Estava falando agora há pouco, né? Então, grande no feminino é gdolá. Lembra que a gente falou, né? E no plural feminino, grandes. Gdolot, né? Gdolot. Então, assim como a gente tem sus, susá, susim, susot, gadol, gdolá, gdolim, gdolot. Tá vendo? Só um som meio diferente, meio estranho aí, mas é assim mesmo que funciona. Gdolá e gdolot, né? A granda e grandas. Grandas. Muito bom, grandas. Mais perguntas, pessoal? Tem uma pergunta boa aqui, Suzy. Paulo disse que não permite que a mulher ensine, porque primeiro foi criado Adão e depois se Paulo proibiu a mulher de ensinar, por que a Suzy nos ensina? Bom, Sayão, você pode responder, por favor? Então, Paulo vai falar de ensino público num contexto doutrinário, num determinado ambiente do Novo Testamento que tem as suas explicações, né? Não é uma ideia de que as mulheres não podiam ter nenhum tipo de ensino em momento nenhum, né? Tanto é que certamente todo mundo que está aqui já passou algum momento da sua vida pela mão das professoras, né? O contexto lá é bem diferente, né? De ensinar. Imagina só a mulher ensinar o seu filho como é que frita um ovo, né? Então eles não, você não pode porque não pode ensinar. Com certeza não era esse o tema, não era esse o assunto. Uma pessoa aqui perguntou para mim, mandou, né, uma palavra sobre o que se pode dizer sobre a Bíblia textual. É um texto novo que foi publicado. A Bíblia textual é um projeto que foi iniciado num contexto latino-americano, é publicado originalmente, né, em espanhol para a Sociedade Bíblica Ibero-Americana, e ela é uma Bíblia que fechou com o texto crítico, né? Então, por exemplo, eles não recomendam incluir Marcos 16, de 9 a 20 no final, tudo aquilo que
é considerado pertinente ao texto crítico de uma maneira assim inquestionável, eles fecharam. E além disso, eles têm traduções muito peculiares, né? Eu estava vendo, por exemplo, em Gênesis, em vez de dizer haja luminares, né, no céu, né, que separem, eles traduzem haja maldições, né? Então, tem umas coisas meio diferentes. Numa tentativa de trazer um hebraico mais literal, eu acho que o pessoal entrou por caminhos um pouquinho mais complicados. Eu não sou adepto da proposta que é apresentada lá. Então, Sayão, aqui temos mais perguntas. É interessante. A palavra av, que é pai, né? Ela é masculina e o plural é feminino, porque existe avot, né? E aí, Isso. como é que fica? Então, veja, o que nós estamos aprendendo é o ponto de partida, né? É o hebraico básico. Só que o hebraico tem irregularidades. Em português, o que a gente diz? Uma palavra terminada em A é feminino, então é a casa, né? A mesa. Aí, de repente, o estrangeiro está estudando e fala: eu tenho uma problema. Não, não, problema é masculino. O problema não termina em A? Então, termina, né? Então, existe o quê? O que a gente chama de exceções, né? Exceções. A palavra Aliás, o português avote, tem muitas. pois é, o português que é o campeão das exceções. A palavra avote, ela tem, digamos assim, um plural irregular, né? Então, não é um plural comum. Mas há palavras, né, que têm essas exceções, existem no hebraico também. Tem palavras que terminam em A, que são masculinas, assim como em outras formas que são femininas. Então, só para lembrar que existem exceções, tá? Outra pergunta, Sayão, que você falou, assim, comentou rapidamente, do filho, né, da filha. Então, Bartimeu é filho de Timeu? Sim, mas só que, como a gente mencionou, né, bar é uma palavra aramaica, né, que entra no hebraico posteriormente, né? Como a gente mencionou, a gente tem, né, a gente fala isso, né, nós temos várias camadas do hebraico, né? Então, o hebraico mais adiantado já tem palavras que têm influência aramaica que acabam entrando na língua posteriormente, né? Tem uma pergunta aqui, Sayão. Em Gênesis 20, 13 e 35, 7, Elohim se refere a Yahvé, não Yehová, e é conjugado com verbos plurais. Seria Gênesis 23, esses que a gente falou, uma referência à Trindade? Então, eu precisaria dar uma checada exatamente como é que está o texto lá em Gênesis 20, 13 e 35, 7, né? Às vezes, né, nós temos o caso da palavra, por exemplo, se não me falha a memória, Gênesis 35 é quando existe uma tentativa de um pacto, de uma aliança lá que envolve, né, aí a reconciliação que aparece lá no caso de Jacó e Esaú, então, às vezes pode ser uma referência que Deus faça, que Deus julgue, mas pode ser que as partes envolvidas estão dizendo que o Deus de cada um de nós faça isso, né? E às vezes tem caso quando existe uma variação, né? Aí da forma que aparece lá, né? E uma coisa que a gente precisa entender, nós estamos começando aqui, nós estamos descobrindo que hebraico tem plural, mas aí eu já vou deixar vocês mais pensativos, né? Quem quiser se aprofundar, existe um estudo detalhado da sintaxe hebraica. E nesse estudo da sintaxe, o uso do plural tem pelo menos uns 15 usos distintos e diferentes. Então, às vezes, o plural não é apenas marca de um número maior. Então, assim, não dá para a gente dizer que Gênesis 20 e 35 é uma referência direta à Trindade. Eu precisaria até olhar com mais atenção o texto. Como eu estou na tela aqui falando com vocês, eu não estou com possibilidade de entrar no detalhe, né? Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Suzy viu alguma coisa aí do texto especificamente? Hitu oti, Elohim Mibet Avi. Hitu.
do verbo tear. Só ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui, para a gente olhar direitinho na questão que está envolvida lá no... É quando Deus me fez sair errante, né, da terra de meu pai, Ritu. Ah, tá. O verbo é taar. Então, essa questão de referência à divindade, né, de maneira pluralizada, ela aparece em vários contextos, né? E, de fato, aparece isso mesmo no plural lá, né? Os argumentos podem variar. Eu estou lendo agora o texto aqui, né? Quando Deus me fez sair da casa do meu pai, alguns falam que Abraão está conversando com Abimeleque, né? Um argumento discutido, né, é que isso poderia ser que Abraão está conversando de modo que o Abimeleque entenda o que ele está dizendo, né? Mas é claro que não são os deuses aqui, né? O Gesenius discute isso no parágrafo 463 da sua gramática, tá? Então, isso pode ser até, em alguns casos, uma indicação de pluralidade na divindade, mas não dá para a gente dizer, ó, achei aqui a trindade, que não é o caso. Tem uma pergunta aqui, que água, se a palavra água não existe singular, em João, qual que seria a pronúncia, né, quem bebe dessa água? Em João, já é o Novo Testamento está escrito em grego, né, então já tem uma forma diferente. Então, só para a gente poder esclarecer aqui. Aqui fala, como a gente falou de águas, é interessante. Alguns comentários falam das comportas, né, do céu e as debaixo do céu que abriram no relato do dilúvio, né? Será que é por isso que os nomes a serem próximos entre céu e água, o dilúvio tem a ver com isso? Então, a descrição hebraica, ela é basicamente fenomenológica, né? A maneira como ela se apresenta da maneira mais simples aos olhos humanos, né? Agora, por que ela aparece dessa maneira? Isso tem a ver com as comportas do céu. As comportas podem ser mais uma descrição poética, não dá para o pessoal chegar e começar a fazer uma descrição assim linear, objetiva, porque não é esse o caso, né? A palavra olá, em holocausto, né, em Juízes 11:31, alguns sustentam que Jefté sacrificou a filha, mas a palavra pode significar dedicação? Olá é a mesma palavra para holocausto, né? É um substantivo que tem relação com o radical, né? De que quer dizer subir, né? Elevar, né? E o sentido do olá exatamente está relacionado com essa questão de algo que é totalmente dedicado ao Senhor. Então, isso tem sentido. E a discussão lá sobre o que nós encontramos de Jefté, ela não é resolvida. Isso é importante também. Não pense que você, sabendo hebraico, todos os seus problemas acabaram, né? Agora eu sei hebraico, então, assim, o texto não fecha para a gente o que aconteceu. Pode ser que o texto vai revelar, vai falar o seguinte, que o Jefté fez isso para mostrar exatamente a loucura que é a época dos juízes, em que as pessoas faziam, né, juramentos impensados, e pode ser que, de fato, pelo fato do texto estar falando lá que depois choraram porque a filha nunca casou, que nunca houve um sacrifício, o texto está dizendo que não era para acontecer. Mas, de qualquer maneira, o texto bíblico é frontalmente contrário a sacrifícios humanos. Sim, interessante, Sayão. Lembra em Ashrei Raiz, né? Na bem-aventurança do sermão, no sentido, ele falou que ouviu uma vez uma pregação e no sentido de avante e outra vez como envergar. Como surgiu no português o sentido de feliz? O que faz mais sentido no original hebraico?
Olha, é estranho isso, porque a ideia de Ashrei é uma ideia que tem a ver com felicidade e com uma espécie de ideia de sucesso, né, de bem-estar. O que é diferente lá no hebraico é porque está no plural, né? E a verdade, você fala, como está no plural, se é Ashrei, né? Na verdade, o plural, quando ele combina com outro substantivo, o im vira ei. Então, Ashrei Haish Shelochalach Batat Hareshaim. Então, o que os estudiosos falam é que existe um caso aí de um plural abstrato, né? Que tem o sentido de enfatizar essa bem-aventurança. O uso do plural não é quantitativo aqui, né? Então, esse plural quer dizer feliz, bem-aventurado. Olha que interessante. Em Gênesis 3:7, o texto em hebraico diz que abriu os olhos dos dois deles, né? E souberam que eles estavam nus, né? Os olhos aqui é um dual? E os dois deles é plural? Ah, sim, claro. Aí nós temos os olhos. É que assim, os olhos só podem ser no dual, né? Não tem Tudo jeito. que é par no nosso corpo, principalmente, né, Sayão? Isso é uma coisa interessante. Tudo que nós temos em par, mãos, pés, olhos, orelhas, né, ouvidos, são geralmente dual, não é isso? Exatamente, não tem dúvida, né? Os olhos, agora o deles não tem deles no dual, né? Porque não tem um pronome dual. Então, claro que aí o dual tantas vezes vai combinar com uma forma pluralizada que o contexto mesmo vai fazer referência para a gente. Sim. E quando a Bíblia diz façamos um homem, imagem, isso aqui está no plural mesmo? Sim, está no plural. O texto diz Ou é nascer. uma coisa feita, né? Assim, é uma tradução feita. Não está escrito nascer Adam Betsalmei no Kid Mutei, não está plural de tudo quanto é lado, né? Façamos. Nós mesmo, assim, é bem claro, né, Nossa, Sayão? aliás, isso aparece aí em Gênesis 1:26, aparece em Gênesis 3:22, aparece em Isaías 6:8, né? Quem há de ir por nós, né? Então, esse elemento que alguns vão falar, não, é um plural majestático, é um plural de grandeza, de intensidade, mas é o argumento que se usa para mostrar que na unidade da divindade há algum elemento pluralizado já no Antigo Testamento. Depois, lá na frente, que a gente vai ter a discussão que vai chegar no contexto trinitariano do Novo Testamento. E agora complicou, Sayão. Falamos né, da Trindade, enfim. Aí fala o tetragrama, né? Adonai, Yahvé, Jeová, como, né? É o nome só do Deus Pai? Ou ele também é o nome de Jesus e do Espírito Santo? E agora? Então, a Bíblia, quando apresenta a revelação de Deus inicialmente, ela só se refere a Deus inicialmente do ponto do enfoque da sua unidade, né? E esse Deus, o eterno, ele é exatamente o Yud, Rei, Vav, Rei, né? E aí, essa expressão se refere, digamos assim, a gente pode usar essa expressão, né, a essência de Deus. Agora, esse Deus, que em parte pode ser descrito e em parte ele ultrapassa o nosso entendimento, ele é um só Deus que subsiste em três pessoas. Então, o elemento de eterno que existe no Yud, Rei, Vav, Rei, está presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Agora, a gente está aqui num momento meio complicado, né, de ultrapassar um farol vermelho, de querer descrever em detalhes aquilo que ultrapassa a nossa cabeça versão 1.0. Então, o conselho é aguardar a ressurreição para tentar fazer a pergunta mais detalhada lá em cima, né? Aí a coisa fica provavelmente mais clara, né? Suzy, tem muita gente falando aqui que era para fazer um interlinear do Antigo Testamento, que isso seria bom. Olha, já existe isso, né? Na verdade hoje, né? Eu não sei se isso seria tão útil assim, porque o entendimento do hebraico não é simplesmente você colocar as palavras, né? E a palavra embaixo. A grande discussão no hebraico envolve
a relação entre essas palavras e o aspecto sintático, né? Então eu diria que apesar do interlinear ser interessante, o entendimento mesmo tem a ver com a sintaxe e a exegese a partir das relações entre os termos, e isso é determinante. Então, se fosse gastar uma energia maior, eu ia mais nessa direção. Eu acho que não pode confundir, né, Sayão? É simplesmente traduzir um vocábulo, né, uma palavra, com a tradução de um texto, né, dentro de um contexto, porque para isso você precisa de história, você precisa de entender aquele contexto, você precisa de algo a mais, que é o que a gente chama de exegese, né, e depois a gente vai ter a hermenêutica, né, que é a interpretação daquilo. Então a gente tem outras ferramentas e assim, é um universo muito vasto, né? A gente está falando aqui de coisas ligadas a esse mundo, justamente para entender um pouquinho melhor, né? Mas não dá para abranger tudo num curso que envolve apenas 8 aulas, né, Theo? Exatamente. Não tem como ensinar todo hebraico Exatamente. e toda exegese também. Mas vamos lá. Por exemplo, em Provérbios 22:6, a palavra caminho é dual? Caminho? Não é dual. Provérbios 22:6, a palavra caminho não aparece, né? É o famoso texto de ensinar, né, a criança Exato. no caminho. O que está escrito lá em Provérbios é bedarco, né? A gente já viu algumas preposições, né? E aí o hebraico aparece, na verdade está alpidarco, né? Quer dizer, de acordo com o caminho dele, né? Conforme o caminho dele, né? Então não tem dual lá de jeito nenhum, né? Inclusive a tradução tradicional ela é bem interpretativa, né? No caminho que deve andar, o texto não diz deve andar literalmente, né? Muitos estudiosos preferem no caminho no sentido que você deve ensinar de acordo com o que ele tem de dom, né? Conforme ele tem potencial para aprender, né? Ou segundo os objetivos que você tem para ele. Então essas são as possibilidades assim com a avaliação hebraica mais detalhada, né? Pergunta simples aqui, Suzy, alguém fala se no dual a gente sempre pronuncia a penúltima, a sílaba mais forte, né? Quer dizer, é Einaim ou Einaim, né? Então, Naim, né? Einaim. Então é sempre a paroxítona aí, não é, né, acentuada a última. Shekinah é uma palavra feminina, tem razão. A palavra ruach, Suzy, é masculina ou é feminina? Ruach. Ruach. Merachefet. É isso? É feminino, né? Feminina, sim. Palavra feminina, e é interessante isso, né? Agora, a gente também tem que tomar um cuidado com isso, porque aí o pessoal começa, né, a tentar, é um perigo muito grande, já que estão falando de masculino e feminino, que alguém fala, não, olha, o pai, né, é masculino, mas olha, interessante que o plural da palavra pai é feminino, né? Não, mas o Espírito Santo é feminino, não, mas no Novo Testamento ele é neutro. Aí o pessoal começa, se já é complicado discutir o sexo dos anjos, quer discutir o sexo de Deus, né? Qual é o problema desse raciocínio? É que quando a gente olha essas coisas, a gente não percebe que essas descrições, elas são descrições que não querem definir a essência de Deus, né? Deus é comparado, por exemplo, com comportamentos que evocam o masculino e que também evocam o feminino. Deus é cheio, por exemplo, de rechem, né? De raham, que tem a ver com misericórdia, compaixão, que tem a ver com útero. Mas, ao mesmo tempo, Deus é chamado de pai. Mas Deus também é chamado de rocha. Deus é como águia. Então, Deus tem um lado animal, tem um lado mineral, né? Claro que não. Tudo isso é metafórico. Na sua essência, Deus ultrapassa todas essas coisas. Deus, na sua essência, não é nem masculino, nem feminino, nem animal, nada disso. Ele
está além dessa realidade binária da experiência humana, né? E ele descreve o seu agir, às vezes, de maneira a mostrar metaforicamente conexões com o mundo masculino e feminino que ele transcende plenamente. Então, paremos de tentar discutir a sexualidade divina, que não vem ao caso. Exato. Tem uma pergunta aqui, Sayão, que fala do Salmo 5:5, que fala que Jeová odeia todos os que praticam o mal. Como conciliar esse salmo com o ensino de que Jeová odeia o pecado, mas ama o pecador? Então, o que a gente precisa entender é que uma expressão bíblica, ela tem um determinado contexto, né? O Salmo 5 vai tratar bastante. A Bíblia fala várias vezes que Deus, no sentido de se opor, né, nas suas entranhas, né, contra o comportamento daqueles que fazem o mal. E, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira, e se ira todos os dias. Qual é a diferença? É que a ira e o ódio divino não são a mesma coisa do procedimento humano, né? Por que que eu, às vezes, tenho ira, raiva e ódio? Por uma intenção, diretriz, inclinação egocêntrica. A ira divina, ou vamos assim chamar o ódio divino, que se volta contra alguém, é um desdobramento da sua justiça. Então, é absolutamente, perfeitamente adequado na cabeça hebraica bíblica que Deus, ao mesmo tempo, tenha essa ira, digamos assim, esse ódio, essa rejeição profunda pelo pecador, ao mesmo tempo que ele o ame. Então, o problema é quando as pessoas traduzem o ódio humano lançado sobre Deus na sua relação com o pecador. A função não é a mesma. E aí você vê a relação de sintonia, né, diferenciada entre a ira divina juntamente com a sua misericórdia, a sua rejeição profunda do mal, ao mesmo tempo junto com o seu amor. Bom, tem uma pergunta aqui, ainda com Provérbios, e Provérbios 16:7 tá o caminho no plural e 22:6 no singular. Por que isso? Provérbios quanto? 16:7, que fala assim: quando os caminhos de homens são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então, porque aí a palavra está sendo usada num sentido mais amplo, né? No sentido de os caminhos, às vezes o texto aparece, é Provérbios 16... 7. Provérbios 16, 7. Então, às vezes, o termo lá é utilizado para descrever de maneira poética a caminhada de uma pessoa, né? Envolvendo, vamos dizer assim, a sua... aqui o uso parece falar da realidade das diversas alternativas que a pessoa tem na vida, quando os caminhos de alguém agradam a Deus, né? Quer dizer que as pessoas podem ter caminhos variados, diferentes na sua trajetória, que são agradáveis a Deus. Lá é diferente demais o texto, porque ele diz, né, quando você ensina o menino, a palavra está no singular, no caminho dele, né? Ou seja, naquilo que é a trilha que ele deve seguir. E aqui é bem diferente, tem razões também poéticas, particulares, não há nenhuma intencionalidade muito peculiar. Eu acho Algumas, que... sim, Pode algumas falar. questões aqui, alguém perguntou, por exemplo, se a Bíblia Stuttgartense é recomendada, com Sim. certeza é uma referência. O que a gente pode dizer do pessoal que está toda hora falando que tem que chamar Jesus de Yeshua? Bom, com certeza o nome de Jesus em hebraico é Yeshua, né? Mas uma das coisas muito nítidas que a gente percebe na Bíblia é que a revelação bíblica ela é passível de tradução, né? E tanto é que o que estava no hebraico e aramaico foi traduzido para o grego na Septuaginta, e o Novo Testamento utiliza isso. Então,
A gente tem que tomar um cuidado, porque tem um pessoal assim meio exagerado que eles querem que tudo que apareça na revelação bíblica tem que ser exclusivamente hebraico, senão não serve, né? Ah, porque Mateus originalmente estava em hebraico. É possível, mas é estranho demais você pensar hebraico em Tessalonicenses, em Colossenses, não faz o mínimo sentido, né? E aí, então, a pessoa perde o ponto, e tem gente que diz, se você não falar o nome de Jesus, Yeshua, então a sua fé não é válida. É claro que isso não faz sentido, né? Porque o nome de Jesus precisa ser conhecido, né? Exatamente dentro do contexto das pessoas que recebem essa mensagem, né? A Bíblia chama Deus e Theos. Ele era Elohim. Elohim hebraico é sagrado, mais ou menos, né? Porque esse nome Elohim, que tem a ver com El, é um nome semita comum que usava-se também em Canaã, se usava no Ugarítico, se usava no contexto onde as pessoas adoravam Baal. Então é a palavra divindade. A palavra Theos, do grego Deus, ela tem históricos relacionamentos com a palavra Zeus, né? E a Bíblia não trata a coisa desse jeito. Então, vamos dizer, esse exagero em torno da obrigatoriedade de só falar Yeshua, não é o caso. Não é o caso. Bom, eu acho que tem uma confusão aí entre dual e plural, Saião. Opa! Por exemplo, no Salmo 121 tem eleva os meus olhos para os montes. Por que que dual os olhos estão no dual e montes no plural? É porque não tem nada a ver, né? Na verdade, os olhos têm que combinar, não é? Tem que ser concordar com outras coisas. O monte, ele não tem nada a ver, ele é um objeto, né? Um local, como é que fala? Agora fugiu a locução. Então, na verdade, não tem muito Adverbial, sentido. né? Na verdade. Porque ele está olhando para os montes, né? Os montes é o complemento, né? Sim, Ele não tá exatamente. ligado diretamente com isso, né? E lá, veja, você tem, né? O problema é que é o seguinte, os meus olhos, né, que aparece lá, tá com o que a gente chama da marca, né, do sufixo de primeira pessoa, que nesse caso, quando você vê só o sufixo, pode, né, einei pode ser plural ou dual, mas o sentido é dual. Então eu elevo os meus dois olhos para os montes. Os montes são um complemento da frase, não estão ligados aos olhos. Então, monte não tem só dois, aliás, Jerusalém se fala que em volta tem sete, e olhos tem dois, né? Então, dois olhos com sete montes, tudo bem. Agora, sete olhos com dois montes já não vai dar muito certo. Então, tem que sintonizar direitinho aí, né? Agora, eu acho que pode ser a última questão, né, Sael? Para finalizar, o artigo Ra, quando nós falamos do Espírito Santo, por que que, no caso, nós não usamos no português, se no hebraico seria, né, a pergunta, Ruach HaKodesh. Por que que nós não Não usamos usamos em português o Ra, né? Porque, na verdade, esse Ra, ele está exercendo uma função, que é uma função diferente, porque o Ra, a gente não contou o segredo todo, ele não tem função só de artigo, né? Ele pode ter função de marcar relação, né? De pertinência entre um substantivo e outro, né? Ele pode ter função, por exemplo, de pronome demonstrativo, né? Então, assim, a coisa é um pouquinho, nós estamos só começando, pessoal. Então, Ruach HaKodesh não é Espírito o Santo, não é o Espírito do Santo. Nesse caso, o jeito pode até alguém traduzir como Espírito da Santidade, mas o sentido é Espírito Santo. Então, não há nenhum problema aí, né? Alguém pergunta aqui se nós entendemos que a igreja é o Israel de Deus. Num certo sentido, sim, porque a identidade dessa igreja só pode ser tirada de Israel. Mas a igreja é o Israel de Deus no sentido em que substituiu Israel e Israel desapareceu? A resposta é não, com base em Romanos capítulo 11, que detalha que existe um lugar claro para Israel nos planos de Deus na sequência da história, né?
Bom, Suzy, a gente pede desculpas, né, porque dá para ficar a vida toda mais 6 meses aqui respondendo Verdade. as perguntas e o pessoal está realmente muito animado. Então a gente fica devendo, né? A gente teve muita pergunta mesmo, não conseguimos fazer tudo e a gente vai fazer um esforço, né, para nas próximas aí conseguir trazer as respostas, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado também à professora Suzy, obrigado ao nosso querido Jonatas aí que está coordenando aí nos bastidores, né? E a gente pede que você fique ligado com a gente. Amanhã temos às 10 da manhã a nossa celebração, uma mensagem muito especial. Aliás, amanhã a coisa vai ser interessante que nós vamos falar sobre aquele negócio, né? Aquilo que ligares na terra será ligado, terá sido ligado nos céus. Como é que essa história, a mensagem vai tratar desse assunto? Então você está convidado a participar. Fique em sintonia com a IBNU, divulgue, né, as nossas aí, né, mensagens, estudos e esteja sintonizado aí com o nosso canal e inscreva-se também nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Agora sim, né, Laila Tov para todo mundo, né? Deus abençoe, né? E a gente diz Lei Traot, né? E Shavua Tov, uma boa semana para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Laila Tov a todos, né? Shavua Tov também. Deus abençoe muito. Tá bom, pessoal. Obrigado aí. Grande abraço. Deus abençoe.